Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Ciências da Natureza, vamos falar sobre as transformações. Vamos nessa? A água, o vento, as mudanças de temperatura e até mesmo algumas ações humanas podem alterar as substâncias que compõem os objetos e os alimentos. Essas mudanças podem acontecer no formato desses materiais ou na sua composição. Como assim na sua composição? Composição é o conjunto de elementos e estruturas que formam uma substância. Olha a primeira imagem. Fora do congelador, o gelo derrete e a água volta ao estado líquido. A pipoca é resultado de um processo irreversível, já que o milho não voltará à sua forma original, não é mesmo? E o material que compõe os pregos, que é o ferro, quando exposto à água, pode mudar sua característica original, ou seja, ele pode enferrujar. Trata-se também de um processo irreversível. Dentre esses três exemplos, apenas na primeira imagem, no primeiro exemplo, eu tenho um processo reversível. Vamos ver mais à frente o que é um processo reversível, tá bom? As mudanças reversíveis, como eu trouxe na primeira imagem do exemplo anterior e nessa imagem aí, é que elas podem voltar à sua forma original e depois transformá-la de novo para a forma com que estava. Vamos ver? Um cubo de gelo pode derreter e voltar a se solidificar quando colocado no congelador. Portanto, trata-se de uma transformação reversível. Eu coloco a água na forminha de gelo, levo no congelador, mudei de líquido para sólido. Ele se solidificou, virou um gelinho. Tirei do congelador, deixei em cima da pia. O gelinho derreteu, voltou para o seu estado líquido. Mas se eu colocar de volta no congelador, volta a se tornar sólido. Ok? É mudança reversível. Dizemos então que uma mudança é reversível quando a substância altera apenas seu formato e não a sua composição, depois do processo de transformação. Tá bom? Agora vamos falar das mudanças irreversíveis. Opa! Ovo. Depois que eu cozinho o ovo, ele volta a ser como era antes? Não. Fritar um ovo também é um exemplo de transformação irreversível. É muito difícil que ele retorne ao seu estado cru. É impossível. Uma mudança é irreversível quando a substância altera a sua composição com um processo de transformação. Com a mudança surge um produto diferente do inicial, sendo muito difícil desfazer o processo. Alguns exemplos são o cozimento de alimentos, a combustão de um papel, a produção de queijos, a corrosão e o aparecimento de ferrugem em metais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os processos, sobre as mudanças irreversíveis. A combustão é o processo que ocorre quando o material é queimado. Com isso, esse material perde suas características originais. A combustão precisa de oxigênio presente no ar para acontecer e pode ser percebida pelas chamas do fogo, como em uma vela acesa ou pela fumaça resultante da queima. Quando eu coloco fogo no papel, ele pode voltar a ser papel? Não, ou seja, uma mudança irreversível. Também tem a corrosão. A corrosão é o processo em que materiais se desgastam e perdem alguns pedaços após ficarem em contato com o ar, com a mudança de temperatura e com a água, por exemplo. Esse processo ocorre, por exemplo, em peças de metais como os portões das residências. Tá bom? A ferrugem é uma camada avermelhada que se forma em metais que sofreram corrosão. Pode deixar o material com danos permanentes
sendo necessária a sua substituição. Grades de ferro sem pintura, que ficam expostas ao ambiente externo, podem apresentar ferrugem. Então aqui nós vimos a combustão, a corrosão e a ferrugem. Agora nós vamos falar sobre os estados físicos das substâncias. Na natureza, substâncias podem ser encontradas em um dos 3 estados físicos principais, como sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, a substância apresenta forma definida. A maioria dos objetos do dia a dia se encontram nesse estado, como caderno, óculos, pedra ou árvore, aquilo que eu posso tocar e segurar sua superfície, ou parte da superfície, ou toda ou parte, ok? Já no estado líquido eu não consigo segurá-la por completo, vai escorrer, não é mesmo? Então a substância se apresenta em forma fluida e fica com o formato do recipiente que a contém. Alguns exemplos são o suco de laranja em uma jarra ou copo e o leite dentro de uma garrafa. O líquido, ele acaba tomando a forma do recipiente, tá bom? E no estado gasoso, a substância não apresenta forma definida e também adquire o formato do recipiente que a contém. Isso pode ser observado quando enchemos balões de diferentes formatos com ar, que é composto de substância gasosa. Cada balão manterá o gás com seu formato definido. Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui e vamos continuar na nossa próxima aula. Enquanto isso, façam os exercícios da plataforma e anotem as possíveis dúvidas, para que durante o nosso encontro ao vivo a gente possa estar comentando. Combinado? Valeu, tchau, tchau!